Olá, Bauru! Começando mais um Bauru Fala aqui pela TVC Net, canal 13, com transmissão simultânea através do nosso Facebook, facebook.com, TVC Bauru, e também pelo nosso site, tvcbauru.com.br. Você pode assistir agora, a partir de agora, também através das plataformas digitais, onde você quiser, né? Não precisa mais ficar na frente da televisão, pode assistir pelo seu celular, pelo seu iPad, pelo seu tablet, enfim, fica à vontade aí para assistir a TVC e participar do programa. Você pode mandar hoje comentário, você pode mandar sugestão e falar que os apresentadores são sensacionais. Hoje, mãe, eu tô enrolado, viu? Eu comecei o programa já, ó, tô gelado, ó. A gente tem uma brincadeira interna aqui, mãe, de brincar com a audiência, né? E eu fico pegando no pé dos outros programas, né? E aí, essa semana aqui eu tô enrolado. O programa TVC Esporte deu uma audiência sensacional essa semana e ontem a Alessandra Criviotti quebrou tudo. Passou de 60 mil pessoas acompanhando a programação aqui. Eu falei, hoje eu vou ter que sortear carro zero aqui. Ó, essa semana eu vou deixar vocês aí, a galera do TVC Esporte Mais, um grande abraço para Deliane, pro Rogério Lopes, pro Marquinho também, pro Josafá Santos e pra Alessandra Criviotti. Vocês essa semana mandaram bem aí, chegando a mais de 80 mil pessoas interagindo com a TV, foi muito bacana, parabéns aí. Ó, eu vou humildemente hoje, ajuda eu aí, você que está assistindo o programa, entra aí, compartilha e curte o programa, valeu demais. Ó, hoje nós estamos recebendo o Rafael Moia Filho, que está sempre aqui junto comigo. Boa noite, meu Rafael. Boa noite a todos. E com certeza teremos um bom programa hoje, com assuntos diversificados e que eu tenho certeza interessa a você. Do meu lado aqui o Gabriel Bincoleto, que é da XP Investimentos e também para falar um pouco sobre investimento nesse mundo conturbado de previdência, indo para um lado para o outro, de repente é uma possibilidade. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo à TVC. Boa noite a todos, primeiramente obrigado pelo convite e vamos ver se a gente consegue desmistificar esse mundo de investimentos. Eu falei pro Gabriel que eu sou analfabeto de investimento, eu falei assim, ó, vai com calma no beabá, explicando as coisas pra gente poder, de repente, se aventurar no mundo dos investimentos. E do lado do Rafael Moia, o Cirineu Fedriz, advogado e também um radialista aqui, uma luta pelo rádio aqui de Bauru. A gente acompanhou muito desde a época do seu João Fedriz, lá no Parque Jaraguá, e agora finalmente o canal funcionando, trazendo programação para nossa cidade, um evento muito bacana para nossa cidade. Parabéns, viu, Pedro? Obrigado, Carlos, pelo convite. Eu sou um radiamante. Radiamante. E um lutador aí pela democratização dos meios de comunicação, um papel fundamental para o nosso país. É um prazer estar aqui hoje, do lado de duas pessoas que eu já estou admirando, né? Rafael e Gabriel. Agradeço imensamente essa oportunidade de falar um pouco daquilo que eu gosto tanto de fazer, que é rádio. Comunicação, né? Então, comunicação, parece que sempre me falaram isso, né? Os radialistas mais antigos, que você chega perto do radinho, você é picado e nunca mais consegue largar. É contaminado. E a impressão que eu tenho, né? As pessoas vão até... Não aposenta, né? Aposenta só que não consegue mais falar, mas vai embora na área de comunicação. Enquanto a voz funciona, enquanto a cabeça está ajudando, o pessoal vai embora aí. Eu acho que é o único pessoal que vai ficar com esse esquema do Temer, viu, mãe? E o rádio, contrariando o que as pessoas diziam, né, há muitos anos atrás, quando a televisão surgiu, o rádio vai acabar. E depois, quando a internet surgiu, novamente, olha, o rádio vai acabar. Polêmica. Mas o rádio não só não acabou, ele continua prestando um grande serviço à população, principalmente à população mais necessitada, que é aquela que não tem a informação, né? E precisa dessa informação, além do divertimento, além do esporte. Quer dizer, o rádio, a pessoa muitas vezes liga o radinho lá às 6 horas da manhã, e só vai desligar na hora de dormir às 10 da noite. Né? É o companheiro, né? Então, por isso que as pessoas, como você, Cirineu, que se dedicam a isso, acabam se apaixonando e se tornando amantes da comunicação e do rádio. Não tem como né? Não se apaixonar. Rádio é algo impressionante. Bom, vamos começar lá, ó. Eu sei que você que já está com seu dinheirinho aí sobrando aí, ó. E sobrando ou precisando, vou esconder ele, vou colocar no lugar certo, né? Gabriel, vamos falar um pouco de investimento. Certo. E vamos falar no linguajar português. Sem financeiro, né? Por Vamos gentileza, falar sem financeiro. porque eu quero entender, né? Uhum. E o Gabriel estava me contando que quando ele começou, ele frequentou
a mesma palestra por diversas vezes para começar a entender toda a sistemática da economia, toda a questão de investimento. Como é que foi isso, Gabriel? Para mim, era um outro mundo, né? Eu não tinha contato com esse mundo e eu queria fazer um investimento. Queria sair da poupança. Só que eu quis sair da poupança sem informação. Então eu fui pedir para um gerente do banco, né, para me dar um auxílio, e tinha um fundo da Petrobras na época, no meio de 2008. Coloquei todo o valor que eu tinha na época, que não era muito. Passaram 2 semanas, eu tinha metade do valor que eu coloquei. Esse é o medo de todo mundo, né? Começou bem. Comecei com... e foi por aí que despertou interesse. Sim. Quando eu voltei lá, eu falei, mas o que aconteceu? Não era um fundo mais interessante, né? Ela falou, então, justamente, era muito interessante. Até ontem. A partir de hoje já não é mais tão interessante assim. Então fui buscar informações e encontrei na antiga corretora, né, que tinha palestra de terça e quinta. Então eu frequentei terça, frequentei quinta, terça, quinta, mais uma terça, até ter um pouco mais de contato com essas opções de investimento, né? E nisso, o gerente do escritório estava precisando de um estagiário, né, na parte de educação. Ele falou, Gabriel, se você tiver interesse, a gente tem uma vaga aqui disponível. Já que falei, você ótimo. sai daqui, Você vem trabalhar com a gente. Então foi nisso que eu entrei no mercado financeiro, no comecinho de 2009, e desde então eu estou até hoje. De acordo com a demanda que foi tendo de amigos que foram querendo investir, eu tirei o certificado e pude atender o público em questão de investimentos. Ó, lembrando que você pode participar do programa pelo Facebook, entra lá no comentários, muita gente pergunta, mas como é que eu faço? Ó, entra lá no comentários, é simples, você escreve lá sua pergunta, seu comentário, e nós vamos estar aqui na bancada já lendo o comentário para o Gabriel e para o Cirineu, para você participar também. E pelo WhatsApp também dá para você participar hoje, ó, é o 99880-3899. 99880-3899. Participe com a gente aqui, é um programa feito para você e para toda Bauru aqui poder curtir e participar. Gabriel, recentemente o governo liberou o fundo de garantia para as contas inativas. Isso vai até junho, se não me falha a memória, essa liberação de acordo com o aniversário. Essas pessoas que estão recebendo essas quantias, muitas não são quantias exorbitantes, são quantias módicas, mas importante para elas. Quanto que elas podem, para começar a investir e ter um investimento seguro, um investimento tranquilo, qual é o limite inicial, o mínimo e como ela deve proceder para fazer isso? Hoje o investimento mais acessível é o Tesouro Direto, que é o empréstimo que a gente faz para o governo, né? Financiando a educação, a infraestrutura, entre outras áreas. E a partir de R$30 a gente tem acesso a esse tipo de investimento. Perfeito. A conta que a gente tem que fazer, qual é o custo de transferência do meu banco para a aplicação? Porque para ter acesso a gente precisa ter um cadastro na corretora e através desse cadastro a gente tem acesso a todos os investimentos. Um deles é o Tesouro Direto. Então o pequeno, o médio, o grande investidor consegue ter esse acesso. Então ele tem que ter uma conta corrente. Exatamente. E ele tem que fazer um cadastro lá na corretora. Exatamente. Ele vai procurar a corretora, ele vai fazer um cadastro. E que documentos ele precisa levar para ele fazer esse aporte aí de investimento? É uma conta como se fosse uma conta em banco. Então é um CNH, um comprovante de residência, mais algumas outras informações que são preenchidas no site. Em coisa de meia hora o cadastro está pronto, a gente já consegue fazer um investimento e a gente vai montar a carteira a partir do objetivo dele. Ver o que ele tem como objetivo. Quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero viajar. Eu vou montar uma carteira junto com ele, né? Ele vai me dar todas as informações que ele quer para montar uma carteira que atenda essa necessidade dele. As pessoas, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes, que não detêm informação, elas têm uma preocupação muito grande e elas acabam colocando dinheiro na poupança justamente por isso, né? Quer dizer, a segurança. Quer dizer, vamos supor que essa pessoa pegou o dinheiro de investimento lá do Fundo de Garantia e procura a corretora. Né? Isso. E ela quer colocar lá R$1.000, R$2.000, R$3.000, não importa. Ela quer pegar aquilo. Mas ela fica tentada a colocar esse dinheiro na poupança por conta do medo, da insegurança e de não conhecer o sistema. O que você pode dizer para a pessoa em relação a isso? Quer dizer, poupança
e esse fundo que ela abriria e colocaria em termos de rendimento. Exatamente. Os investimentos que a gente tem na corretora são mais rentáveis, segurança é a mesma, até 250 mil por banco, e a liquidez pode ser diária. Então eu posso solicitar o meu resgate do investimento hoje, e hoje de noite o dinheiro está na conta, hoje no fim da tarde o dinheiro está na conta. A única diferença é a rentabilidade. A segurança é a mesma, o dinheiro não fica na corretora, a gente é uma distribuidora de investimento. Então chegou na corretora, a gente vai visualizar no período qual investimento está mais interessante para atender o objetivo daquele investidor. Cada investidor vai ter uma carteira diferente. Então eu não posso montar uma carteira para você igual a dele, não tem essa possibilidade. Tem que cada um ter um objetivo. Eu queria saber, por exemplo, essa questão da Previdência, ainda, lógico, tem muita água para rolar, né, Rafael? Sim. Na verdade, não dá para saber o que vai acontecer. Tem o governo e tem as coisas para acontecer, mas no geral vai piorar. Né? Assim, no geral, assim, a idade vai aumentar, vai dificultar bastante. As coisas não vão ficar do jeito que estão. E pensando nisso, óbvio, né, já tem muita gente falando que também isso é uma ação do governo para facilitar para as corretoras de previdência privada, enfim. E aí eu estava conversando com você, Gabriel, pensando numa complementação de renda a longo prazo, né? Por exemplo, para minha filha hoje, se eu quiser pensar alguma coisa para ela tem 12 anos, né? Como é que eu pensaria, por exemplo, um investimento com um prazo bem amplo, para que eu pudesse ou criar a própria previdência para ela, e se isso é factível, se é real eu fazer isso com uma certa segurança, né? Porque a previdência, por mais que seja problemática, ainda ela traz essa segurança pro previdenciário, né? E para uma criança, por exemplo, ou um jovem que queira já começar a investir, pensando daqui a 30, 35 anos, começar a ter o retorno desse investimento, o que você aconselha? E também a distinção do plano de previdência privado para um investimento em carteiras, como vocês fazem a indicação. Como é que funciona isso? Quanto mais nova a pessoa, maior vai ser a vantagem dela em questão de juros compostos durante o período. Então, o investimento inicial, a porta de entrada para o mundo de investimentos, Tesouro Direto. É onde a gente vai conseguir uma rentabilidade pré-fixada interessante, é onde a gente vai conseguir se proteger da inflação, é onde a gente vai conseguir montar uma carteira muito mais consistente do que talvez uma previdência. A previdência tem duas vantagens hoje. A isenção do imposto de renda de 12% no caso do PGBL e também que não entra em inventário. Então, se eu colocar todo o meu valor lá, todo o meu patrimônio lá, e acontecer alguma coisa comigo, eu falecer, em 10 dias, todos os beneficiários vão estar com o dinheiro na conta. Então, a gente tem que pensar só o que é mais vantajoso. A previdência eu estou usando para quê? Se for para uma pessoa nova, no caso igual da sua filha, não tem de ser interessante. Tem outros investimentos muito mais interessantes e muito mais flexíveis, que a gente montou uma carteira, mudou o cenário, inflação diminuiu, juros subiu, a gente muda ela. Não vai ser uma carteira congelada. Eu não vou montar uma carteira hoje para daqui 30 anos. Durante o período ela vai seguindo as tendências. Onde está mais interessante ela vai migrando. E tem uma facilidade que seria uma necessidade eventual desse recurso, diferentemente da previdência privada, eu poderia fazer um resgate desse recurso. Da previdência já conseguiria, mas teria outros problemas, né? Só que seria mais burocrático. No caso da carteira, a gente vai fazer o seguinte, no caso que ela é nova, né, poderia colocar 80% no longo prazo e 20% no prazo curto. Teve a necessidade? Tem o fundo emergencial, vamos falar assim. Então a gente pode tirar dos 20%. O restante, a gente vai deixar os juros trabalhar. No Brasil, eu não sei se as pessoas têm feito isso, mas, por exemplo, pegando essa preocupação do Carlos, a sua filha tem hoje 12 anos, mas vamos supor que ela tivesse 10, né? Então, ela vai chegar no momento de atingir o estágio de pegar uma faculdade, de ir para uma faculdade, também, vamos supor que fosse 8 anos, né? Ela tem 10, então com 18 ela teria. Nesse caso, o pai que quer
garantir que no momento que ela fizer o vestibular, se ela não entrar numa universidade pública e ela pode cursar uma universidade boa, em particular, a melhor, pelo que você falou, a melhor alternativa era montar um fundo, entrar num fundo de investimento, onde ele vai fazer um aporte mensal, esse dinheiro corrigido, vocês logicamente iriam fazer todos os cálculos, quando ela chegasse a 18 anos, ela poderia sacar esse dinheiro para bancar a faculdade. Ou nem sacar tudo, mas sacar aquilo que fosse necessário para ela pagar a mensalidade. Ou para quitar a faculdade. Ou para quitar. Porque traz vantagens. Também. Eles podem fazer o resgate mensal, pode fazer o resgate total. Então a gente consegue montar uma carteira tendo como objetivo a faculdade do filho. Então a gente pode muito bem montar uma carteira protegendo a inflação, dos juros e com aportes mensais para fazer o pagamento da faculdade. Gabriel. Pois não. Fica à vontade. Você indicou aí como um dos melhores investimentos o Tesouro. Mas como que é ter o governo como credor, com essa instabilidade política, com os déficits que eles sempre pregam, que a dívida sobe a cada dia? Como que funciona isso daí? O que o investidor tem de segurança para fazer investimento nesse cenário? Vamos pensar assim, o governo é o topo da cadeia. Para chegar nele, muitas empresas iriam ter quebrado, muitos bancos que dependem dele teriam quebrado, para chegar no último estágio que seria o governo. No caso de investimentos, fundo de investimentos tem muito dinheiro no Tesouro Direto. Então, todo investimento, todo pacote de investimento tem um percentual interessante de título público. Então, toda essa análise de risco é feita pelos gestores. Cada fundo tem seu gestor de risco e ele vai analisar o quanto interessante está cada título. Porque o Tesouro Direto tem vários títulos, são mais de 20 títulos, cada um com perfil. Um que protege da inflação, outro que é pré-fixado, que eu posso fazer a conta redonda, que eu sei quanto que eu vou ganhar, o outro que vai acompanhar a Selic. Então, essa gestão toda de risco, quem vai fazer é o gestor do fundo. Perfeito. Por falar em governo, Cirineu, hoje em dia está uma briga danada, uma discussão danada com a questão das rádios, né? Dizem que as rádios AM serão extintas e passarão a FM, e a gente sabe que aqui em Bauru vocês têm o Canal Mais, e esse investimento está sendo dificultado porque vocês estão tendo a mesma frequência que uma outra rádio, né? Existe um órgão, que é a Anatel, né? Sim, Anatel, que deveria estar atento a isso, né? Regulamentando, não só regulamentando, mas também fiscalizando e verificando essas questões. Então, é uma grande luta, né? Olha, não é fácil. A dificuldade começou lá atrás, quando nós iniciamos o projeto para implantar a rádio comunitária numa das regiões mais carentes da cidade, que é o Parque Jaraguá. Todos sabem as deficiências que o bairro lá tem. É um bairro antigo, o Carlos conheceu bastante, visitou muito lá as reuniões que meu pai, como liderança política e comunitária, fazia no bairro. E naquela ocasião, quando meu pai exercia esse trabalho junto à Associação de Moradores, a gente sentiu dificuldades para poder estar divulgando os projetos da associação, chamar a comunidade para participar dos eventos, das reuniões, das discussões dos problemas que vivenciávamos e continuamos vivenciando ainda no bairro, né? A infraestrutura, lamentavelmente, melhorou muito, né? Hoje Jaraguá não tem mais aquele estigma da criminalidade, principalmente, que existia, né? Hoje lá as principais deficiências são infraestrutura de saneamento, asfalto, precisa chegar em todo o bairro, né? A educação está bem legal lá com os atuais diretores da Escola Ayrton Busch, está conseguindo desenvolver um trabalho bacana. Questão de saúde, enfim. Acho que é um problema que a maioria dos bairros das extremidades do município deve também sofrer. A ideia foi essa, né? Conseguir conversar com a população. Exato. E precisava de um meio para isso. E naquela ocasião, em 98, 99, estava muito aflorada a discussão das rádios comunitárias. Tanto é que a lei que regulamenta a rádio comunitária é de 98. Foi quando então nós iniciamos o projeto para a implantação de uma rádio no bairro. Naquela ocasião, começamos a discutir lá com a comunidade a esse respeito, até que um dos membros da diretoria indicou um advogado para nós à época,
nos dar um auxílio jurídico naquela ocasião. E como começou? Esse advogado, que depois descobrimos que não era advogado, era um charlatão, hoje é falecido, enfim, ele nos cobrou um preço para dar assessoria, preço à época inviável, e ele foi reduzindo o valor desse custo dos honorários dele. Até chegou num valor que achávamos que poderíamos, né, contratar o serviço dele. E um dos diretores, inclusive na época, tinha um carro, vendeu o carro dele, pegou um carro de menor valor e nos ajudou muito. O Gilson Garcia, até mandar um abraço para ele que está nos assistindo. E o que aconteceu? Ele falou, olha, vocês precisam de tais equipamentos, né? Já veio o local que vocês querem implantar a rádio, pode pôr no ar que em 2 meses eu vou conseguir uma liminar para vocês, porque o pedido que vocês, em parte isso é verdade, o pedido que nós vamos fazer demora, né? O Ministério das Comunicações engaveta e não vão liberar. Então pode pôr no ar, fica tranquilo que em 2 meses a liminar... licença precária? Provisória, né? Só que o que aconteceu? Passou-se 1 ano, a rádio estava no ar e cobrando ele a respeito dessa licença. E ele depois começou a dar evasivas e até que descobrimos que não era advogado e que a gente tinha caído num golpe. Só que a rádio já estava no ar, e aí? Caiu no gosto da população lá da comunidade. Não tínhamos mais como tirar. E depois, estamos sem chão, literalmente. Não, sim. Discutimos e agora? Até que com 2 anos de funcionamento veio o primeiro fechamento. Né? A Polícia Federal, a Anatel, apreendeu os equipamentos. Né? Éramos conduzidos até a Polícia Federal para prestar os esclarecimentos. Ele fez um procedimento, ele tinha encaminhado o ofício solicitando o canal, recebemos a sua resposta, e nós tínhamos como o principal argumento esse fator, que ninguém queria ser ilegal, até que tinha, né, o protocolo da demonstração de interesse efetuado. Com isso, a rádio acabou voltando no ar, não tinha como. Ficava aquele vazio na comunidade. E a rádio interagia de uma forma que era muito interessante. Aí veio outro fechamento, foram 8. A história do Silvio é sensacional. Tem que gostar, meu velho, porque senão... Não, assim, quando a gente retornava lá para o bairro, o pessoal não estava com o microfone na mão, tinha ido na loja comprar, e então, era assim. Era gostoso de ver, você percebia o comprometimento, né? E resolvi fazer direito, porque no último fechamento eu fui preso. Fiquei 11 dias encarcerado, em agosto de 2005. Naquela ocasião eu ia começar a faculdade de sistemas de informação, que é uma área que eu gosto também, mas eu resolvi mudar. Falei, não, eu quero fazer direito, eu preciso estudar melhor essa legislação para poder ter condições de discutir. Então a profissão veio em decorrência dessa história de luta. Até porque naquela ocasião eu já estava sempre participando de fóruns, de discussões. Inclusive, um dia antes que acabou a rádio sendo fechada, que fulminou nessa minha prisão, ou melhor, um dia depois, a gente estava organizando o primeiro fórum de discussões, fórum de discussão sobre rádios comunitárias em Bauru. Esse evento foi no teatro, acabou acontecendo, conseguimos trazer um delegado da Polícia Federal, que chama Armando Coelho Neto. Ele escreveu um livro, ele lançou um livro que o título do livro é o seguinte: Rádios Comunitárias não é crime. Conseguimos contato com ele, ele veio para Bauru ministrar uma palestra sobre o assunto. Fez a palestra, mas eu estava preso. Bom, foi dolorido, não vou falar de hoje da risada, mas assim, aí eu fiz direito, me formei, hoje exerço a profissão. Muito revoltante, né, Celina? E a rádio foi sair agora, no dia 30 de setembro do ano passado. E saiu por quê? Em 2012 ingressamos com uma ação de obrigação de fazer contra a União e a Anatel. Porque eles não negam. A negativa deles é não responder, que é uma negativa tácita. Eles não expressam porque isso dá condições de discutir juridicamente. E esse processo vem se arrastando, o Ministério das Comunicações se justificando, sempre com a questão que é uma grande quantidade de processos a serem analisados, que é complexo e tudo mais. Mas chegou um ponto que é onde conseguimos, que foi determinada uma multa de R$25.000 por dia, se caso não cumprisse em 10 dias a liberação da rádio, porque estava tudo apto. Que gerou isso aí? Nossa, tanto é que na hora que recebemos, no outro dia já estava no ar. E hoje, Cirileu, qual é a programação, basicamente, né, da rádio em relação a toda a comunidade? O trabalho nosso é aquilo que você havia falado no início, né? Fomentar a questão do entretenimento, levar informação,
A gente está com projetos para politizar melhor, né, os ouvintes. Falta ainda estruturar a rádio para que possamos ter condições de desenvolver o trabalho da forma como pretendemos. Tudo hoje é muito difícil. Né? A fonte de existência para uma rádio é os patrocínios. Só que a lei, ela cria uma série de situações... Empecilhos, né? Chega a ser muito hilário. Uma delas é você ter uma rádio, ou melhor, ter duas rádios na mesma frequência no município. Temos a nossa co-irmã, a Rádio RM, que opera na frequência 87.9, e agora temos a Canal Mais, que opera em 87.9. Então, imaginem duas rádios na mesma frequência. O objetivo da lei é fazer com que cada rádio ficasse, de fato, isolado na sua comunidade para atender aquele ponto. Sim, mas só que você não tem como criar uma parede imaginária para delimitar a sua área de atuação. É impossível fazer isso. E a única restrição que o Ministério das Comunicações impõe é que cada rádio fique a 4 km de distância uma da outra, que é o nosso caso. Só que no meio das duas rádios, a população não ouve nenhuma das duas, nem a gente, nem a Rádio RM, porque existe a sobremodulação de frequências. Outra situação, temos lá um açougue que anuncia na rádio em forma de apoio cultural. Se ele quiser falar o preço do produto dele, nós não podemos anunciar o preço. Isso deixa de fomentar a economia local também. Sim. Por que ele não pode falar o preço numa rádio comunitária? Nós não podemos. Existe uma... Isso não é nem portaria, uma recomendação do Ministério das Comunicações. Recomendação essa que gera multa. Você não pode falar o preço e não pode falar nem condições de pagamento. Temos que anunciar que o açougue lá do seu Zé tem um bom atendimento, tem qualidade e atende das 7 da manhã até as 8 da noite. Só. No mínimo, falta inteligência a quem fez Cria um preconceito. E por trás disso, com certeza, há um interesse muito grande de grandes empresas, etc, etc. Exato. Como tudo no Brasil. Como tudo no Brasil. Aparentemente, a lei vem para proteger a todos. Aparentemente sempre. Porque, na verdade, embutido nela, que a gente chama de agenda oculta. Essa agenda oculta é que nos mata. Exato. Porque é ela que nos prejudica. Nós vamos discutir, eu vou entrar mais firme um pouco nesse assunto aí, porque a gente também sofre da mesma coisa aqui, viu, senhor? Nós vamos fazer um pequeno intervalo, fica já meu convite para você participar do programa. Pelo Facebook aqui tem o Thiago Cristardo, está fazendo uma pergunta pro Gabriel, e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente já vai fazer a pergunta e a gente volta um pouco nesse assunto. Beleza? Não deixe de participar pelo Facebook ou também pelo WhatsApp 99880-3899. Beleza? Você é meu convidado. A partir de agora, no intervalinho, você já acerta aí o Facebook, já acerta o seu celular e vem conversar junto com a gente. Beleza? Daqui a pouco a gente está de volta.